São esses 3 níveis que estão presentes há muitas décadas no entendimento da mente humana. E existem estratégias de design que conversam dentro dessa frente. Algumas pessoas levantaram... Eu não sei quem levantou primeiro, desculpa aí. Foi o último, né? Fala, Felipe. Sim. Cara... desculpa, achei que tinha... Tem. Primeiro, o Jonathan Cryer, que tu citou, seria o que eu estaria se tu não tivesse citado. Ele é um autor que eu acho que muita gente aí pode ir atrás. Assim, ele tem alguns livros que são mais famosos. Tem um que é 24/7, que fala exatamente sobre o ciclo circadiano, esse nosso processo atencional, do desgaste, do cansaço. E aí entra no Sociedade do Cansaço do Bosho-Han também, né, que tem uma relação. E aí, um que eu acho que é muito comum, talvez tu já tenha inclusive lido, né, é o Walter Benjamin, que está na base desses 3 aí que tu citou. Que aí o Walter Benjamin ele pega muito pelo ponto da experiência. E aí ele vai no sentido também da atenção, mas no sentido da experiência e sobrecarga. E aí o que é que ele fala? Ele usa muitas metáforas, né? Ele usa muitos exemplos, assim. E uma das metáforas que ele faz é com a Paris do século XIX. Então ele ali no início do século XX, ele fala sobre a Paris do século XIX. E aí ele fala sobre a cidade, e sobre as luzes da cidade, sobre as exposições, sobre o movimento que estava acontecendo ali naquela cidade globalizada, aquela cidade ali que até então, o século XIX, estava recebendo ali influências do mundo inteiro. Então, nas exposições universais, uma polêmica gigante. Hoje em dia, você vê o que faziam, né? Botava aborígenes dentro de jaula, o povo vê. Mas, além disso, tinha as lanternas mágicas, desculpa. As lanternas mágicas ali no final do século XVIII, começo do século XIX, o cinema no final do século XIX, os artefatos, né? Então, fenacitoscópio, estereoscópio, o panorama, todos esses nomes complicados, né, que foram criados, artefatos para moldar a nossa percepção e trabalhar com a ilusão. Realidades estendidas é ilusão. A base é exatamente trabalhar com os nossos sentidos pela ilusão. E tem um livro, inclusive, que é o Arte e Ilusão, né, do Gombrich, né, que é um dos autores mais importantes assim, da história da arte, que ele fala que a arte é ilusão. Que a arte é um processo da gente tentar, né, trazer o real. Então, assim, dentro disso do Walter Benjamin, ele fala do excesso informacional. E aí ele brinca, que é uma coisa que a gente vai conversar e trabalhar, né? Que é essa ideia da estética e da anestética, anestesia. Ou seja, o excesso de informação cansa e a gente deixa de aprender. E a estética tem uma relação muito próxima com isso, porque a estética gera experiência. A arte gera experiência. A essência da arte é fazer com que a gente fique no nível espiral, seja para o espiral para baixo, para cima, é fazer com que a gente não fique no mesmo nível, é fazer com que a pessoa se questione da sua realidade, ou então questione a realidade do outro, entenda. Mas a arte, como até eu estava falando com o Ramon, né? A arte não tem necessidade de ter isso, ela não tem uma necessidade, ela não tem um objetivo categorizado, por isso que ela é arte, diferente do design. Que a arte essencialmente não serve para nada. Por ela mesma. Só rapidinho. Aí dentro dessa visão que tu falou dos autores, né, o Jonathan Cryer, ele fala sobre esses artefatos. E ele fala como que os artefatos moldam a nossa percepção. E ele diz, inclusive, que foi a partir da câmera fotográfica que a gente entrou no modernismo. Que a gente entendeu-se como um ser humano que estava usando um outro aparelho para brincar com a nossa percepção, e a gente não entendia muito bem como que aquilo funcionava. Então, a gente meio que terceirizou a funcionalidade. Então, ele fala muito disso, dessa... Eu estou usando outro termo aqui, mas é dessa terceirização da percepção, sabe? Então, aí tem, né? Claro que o Renascimento brincou com isso, né? A arte, de maneira geral, desde os seus primórdios, é uma brincadeira de retratar isso. Mas na fotografia foi que isso... E aí, por isso que o século XIX foi um burburinho dessas tendências aí, de artefatos, de tudo mais. Então, tem muito que a gente pode conversar. Tem mais perguntas aqui sobre essa questão da estética e a da anestética. A anestesia, né? Anestesia, esqueci de dizer, a anestética é o que, na raiz, né, traz a anestesia. Ou seja, é a falta de experiência, né? É o opioide que ele traz, a ideia da pessoa se sentir totalmente... que ele traz o flaner,
A gente aquele vai, ser a que gente vai já vaga. entrar mais nisso, Vamos não dá lá. spoiler não. Tem mais perguntas. Tem uma pergunta aqui, uma pergunta do Ramon e uma pergunta do Igor. Aí Daí o Léo, né? Isso, eu também. vamos fazer a do Igor, acho que depois a tua. Né? Não, a tua? É. Tu ia falar, E né? depois Tava falando. o Ramon? Pois não, Igor. Deixa eu ver se eu consigo elaborar a pergunta, porque eu acho que ela vem embasada um pouco do que a gente de fato Uhum, é dessa natureza humana, né? Real. sim. Posso começar? Por favor. Acho massa isso aí, porque o primeiro exemplo que ele mostrou naquela timeline, que o Renan primeiro mostrou o mouse, né? O mouse, velho. Imagina, o primeiro cara que pensou isso. Pra nós hoje é óbvio. Óbvio. Que é uma coisa totalmente intuitiva e algo. Mas a primeira pessoa que teve esse ímpeto de pensar um artefato que você controla esse gesto, teve muitos estudos, né? Inclusive o CAD, né? Computer Aided Design, ele foi com caneta. A primeira manualidade, né? Primeiro Primeiro mouse foi uma caneta. Que aí você pegava o XY do código e colocava um traço, né? E aí, na verdade, o que a gente tem como estratégia é uma estratégia exatamente de criar um módulo. A primeira coisa que a gente tenta fazer é se espelhar em algo que já existe. Então, o primeiro celular que teve era um negócio que se parecia com um telefone. Até o momento em que a gente consegue adotar aquele módulo mental e criar novos módulos mentais a partir das necessidades humanas. E aí a gente pode ir muito assim nos exemplos, né, do touchscreen e tudo mais, da briga entre BlackBerry e Apple e tudo, que são exemplos desses esforços contraditórios. E aí é legal porque pega um ponto que é a contradição. A contradição, ela é um elemento da dialética que diz que é exatamente o que eu tinha dito na pergunta sobre o feedback, né? A gente tem uma tese, uma antítese que gera uma síntese, sair daquele plano. Essa síntese é a tese de outra antítese, que gera outra síntese. E aquilo vai crescendo. Das mesma maneira que acontece num diálogo e na nossa vida como todos, quando a gente vai analisar a história e prospectar o futuro, a gente consegue analisar a partir desses pontos, porque as tecnologias elas são cíclicas. Então, um designer pega o que já existe para poder facilitar para o usuário. Mas, ao pegar o que já existe, a gente está também entrando dentro de uma massificação, dentro de um pensamento que não é um pensamento crítico. Que aí entra nessa questão anestética, né? Anestesia, opioide, que é você se sentir simplesmente uma máquina, uma engrenagem dos tempos modernos que está ali girando na máquina, que é a máquina moderna, do existir, contemporâneo, né? Então, a arte, ela é essa contramola que resiste, né? Pegando a música Primavera nos Dentes aí, né? Tipo, é a contramola, é que faz a gente... Opa, peraí. E aí tem uma professora também muito boa, uma professora minha da pós-graduação, que é a Gisele Belgman. Vocês conhecem ela? Assim? Pessoa incrível. E ela pega muito quando eu falo do módulo mental. Ela, como eu sou do design, ela ensina no design, mas ela é arquiteta, mais artista plástica. Tá nessa parte mais da crítica de arte, né? Assim, e de criação de obras que realmente mexem com essa questão. Ela fica muito, existe um módulo mental, mas como é que a gente vai criticar a realidade? Aí ela vai pelo artefato do Foucault. Ela pega, tipo, que é esse elemento que vai forçar a nossa visão crítica da coisa. Que aí eu uso um outro autor, que é o Michel Dissertot, que fala da tática e da estratégia. Aí a gente pode depois falar um pouco, mas é essa coisa, elemento artístico e questionador que pode se inserir no cotidiano das pessoas. Que a realidade aumentada, mista e computacional, ela vai permitir que isso esteja mais espalhado ainda. Então a gente vai conseguir inserir elementos de questionamento que vão estar questionando o próprio sistema dentro dessa realidade. Eu acho que o papel são os artistas mesmo, que vão fazer com que a gente consiga entender. Tem um cara que é o Kishi Matsuda, né, que inclusive é um filme que a gente quer mostrar aí, né? Já mostrou um pedacinho. Mostrar um pedacinho. Que ele, durante muitos anos, aqui, de 15 anos aí, que ele vem produzindo filmes, trabalha com realidade aumentada, mas ele vem produzindo filmes que criticam a própria realidade aumentada. Que eu acho que o lance é esse, é a gente criticar dentro da praxis mesmo, assim, e conseguir ir se questionando, mas enfim. Nesse sentido de perspectiva de futuro, eu também fico na tensão, assim, né? Por um lado, você tem aqui o Rica fazendo um trabalho de metodologia para trabalhar com a atenção humana da forma mais amigável possível, né? Nesse mesmo cenário, tem o scroll infinito do Instagram que vicia a gente. A gente está coexistindo no mesmo tempo, né?
Então, eu acho que existe uma tensão entre o design, a academia, para tentar nos conservar no sentido de saudáveis, e existe uma tensão de mercado querendo dólares para os acionistas de todas as big techs, né? Então, essas duas dinâmicas, essas duas forças, eu acho que elas vão coexistir durante muito tempo ainda, e por coexistirem, o futuro não vai ser nem utópico nem distópico, vai ser uma grande bagunça que nem está hoje, com algumas coisas... Tentativa de regulamentação. Sabe? Mas a pergunta é, será que essa tensão vai continuar do jeito que está, vai aumentar, vai parar? Como é que vai ser essa tensão entre mercado e academia? Então, a nossa intenção enquanto agora de estar dentro da academia é tensionar a nossa cabeça nesse sentido para a gente ter uma mentalidade mais crítica, assim. Mas é uma força de educação que é infinita, né? Educação é uma atividade impossível, né? A gente vai morrer fazendo e ela não vai ficar feita, né? Então, nesse sentido, eu acho que é nosso papel enquanto cidadão, é nosso papel enquanto pensadores críticos tensionar esse lugar para não deixar livre nesse sentido, porque eu acho que o fluxo natural do mercado é distensionar para que as coisas passem de maneira mais rápida, né? Porque são dois ambientes muito únicos. E onde é que a gente entra nessa história, entendeu? A partir desses dois olhares. Me ocorre agora um trecho do livro chamado Future Shock, do Alvin Toffler, dos anos 60, em que ele falava muito sobre o medo que ele tinha do futuro que estava vindo, e ele estava falando dos anos 80, entendeu? Então, eu acho que essa tensão, ela aumenta no sentido de que somos nós que estamos vivendo a tensão, então ela vai parecer na nossa pele maior, né? Mas eu acho que ela é constante, assim, né? Eu espero que ela mantenha-se constante nesse sentido. Mas são 1000 especulações possíveis nesse lugar, assim. Tem uma teoria Só é rápido, assim. É porque essas questões, elas me lembram muito coisas da história, assim. Porque, por exemplo, né? Essa coisa, o artefato ele conta a sua história. Então, as coisas do celular, por exemplo, né? Então, a maneira que se utiliza dentro da teoria, realmente teoria da atividade, que pensa essa coisa que eu falei do materialismo, né? De você aprender com o material, com o mundo, uma das coisas é histórico-dialético. Então, é você conversar com a história dos objetos. E entender a trajetória mesmo que ele teve para entender como é que ele vai ser. E como que a linguagem vai ser, como que as relações humanas, sociais vão acontecer. E aí, dentro disso, quando a gente pega, por exemplo, o movimento do Sociedade de Espetáculo, do Guy Debord, né? Foi uma resposta ao American Way of Life. Então, assim, o American Way of Life, o que foi? Foi pós-guerra, muitos artefatos chegando para facilitar a nossa vida, facilitar mesmo, sem aspas, facilitar. Ou seja, tem micro-ondas, velho. Tipo, eu não preciso esquentar minha comida. Na época, né, que era hegemônico no American Way of Life, a dona de casa, cuidando dos filhos, passou a ter o tempo ocioso, porque ela não precisava fazer a comida, esquentar a comida, e tudo mais. Isso em várias esferas, a esfera do profissional, do trabalho, né? E aí o Guy Debord começou a questionar isso dentro dessa visão da engrenagem, que nós estávamos sendo uma peça dessa máquina, e não estava tendo questionamento. Então ele começou a criar um movimento, que era o situacionismo. Então, desse ponto aí que tu falou da cidade, né, do espaço, ele criou a Internacional Situacionista, ele criou experiências que poderiam acontecer dentro da cidade para fazer com que as pessoas questionassem a sua própria realidade e não entrassem como máquinas e commodities do American Way of Life. Isso na França, de novo, Paris. E aí, ele ali questionando 68, ali maio de 68, toda aquela contracultura, e ele começou a criar essas brincadeiras. Então, existem brincadeiras super lúdicas, que era você começar a andar em Paris com o mapa da Holanda. E aí dobrar à direita quando não precisava dobrar. E sabe? E é essas coisas que geram a contradição. E aí o ponto é que contradição sempre vai existir. Tipo, a gente sempre vai precisar dessas coisas. Porque se não tiver, aí que vai ser ruim mesmo, né? A gente precisa disso, ter um pensamento crítico. Eu mesmo sou um cara que eu me encanto pela tecnologia, assim, quando, tipo, o meu primeiro ímpeto
mental, assim, não é a crítica que vem primeiro. É tipo, caramba, que massa. Aí depois aí começa a ter uma visão crítica. Não, pera, tipo entendeu? Porque é necessário isso. Tipo, se não houver isso, tu perguntou, né? Será que em algum momento vai parar isso? Não, porque senão, se parar, aí que a gente se ferra. Porque é como se fosse Se parar tanto para um lado quanto para o outro, a gente... E esse movimento, o Guy Debord, ele estava exatamente nessa coisa do mercado. Era a visão do capitalismo ali urgindo e da visão ali do pós-guerra e de tudo que estava acontecendo, desse novo movimento. E aí, e como é que a gente consegue questionar essas coisas todas e consegue trabalhar nessas coisas todas? Então, aí foi um movimento de algumas décadas aí, né? Dessa geração, assim, né? Land art, happenings, coisas que aconteciam dentro dos cotidianos. É muito legal isso, assim. Tem uma pergunta tua, tu ainda quer ou... E um sonho, né? Boa vontade de um sonho. Legal. Me fez lembrar, cara, um quadrinho que eu indico também bastante, que foi uma tese. É Nick Saussanes, é Desaplanar, tem essa versão em português. Vale muito a pena ler porque ele faz essa reflexão também com outros termos, né? Esse termo liso e rigoso eu acho muito, muito didático nesse sentido, da tensão da dialética, da visão da contradição. É a contradição que move, é a contradição que faz com que a gente cresça. E aí o desaplanar é isso, filosoficamente ele faz uma viagem, ele cria os planoides. É uma tese que o cara defendeu, foi uma das primeiras teses em quadrinho, né? Foi do doutorado. Então, é uma coisa linda, assim, o cara... Aí tem esse coisa que é bem didático aqui. Nós temos aí nossos dois olhos, né? E aí, quem enxerga nos dois olhos, né? Tem essa possibilidade, né? De, primeiro, ver a profundidade das coisas. Então, a partir do momento em que eu tenho duas visões de uma coisa, eu consigo ver o profundo. Por quê? Porque eu saí da visão única e ampliei a visão. E aí, a brincadeira que ele faz, ele brinca. Qual é a visão verdadeira? Essa ou essa? Ou as duas. Ou a conjunção das duas. E aí o que ele brinca, que ele diz é que só porque nós podemos olhar a visão de um e de outro e chegar numa síntese, é que a gente cresce e que a gente consegue desenvolver e ter uma visão profunda das coisas. Sair do plano. Aí ele diz que é o desaplanar. Que aí ele até brinca, ele diz que é como se você pegasse uma pinça e tirasse o quadrado do plano XY e jogasse no universo. Então é uma brincadeira visual, né, que ele faz, que é uma profundamente filosófica, que é com relação a como que a gente vive e como que a gente evolui como ser humano. E a tecnologia também é assim. Os artefatos são assim, funcionam dessa forma. E aí ele faz até uma metáfora da dança, né, que se você for dançar que nem a parceiro ou o parceiro que está dançando com você, você não dança. Você tem que ir contrabalanceando o movimento da outra, você espelhando. Dança contra o outro. E essa dança contra tem uma hora que chega na dialética, que chega naquele movimento que é a beleza da dança, né, da compreensão de um tango, por exemplo, e tudo mais. Aí, enfim, é lindíssimo esse quadrinho e é legal degustar ele, assim, sabe? E aí fala sobre essa visão que é o rugoso. O rugoso é que gera a fricção e é que faz com que a gente evolua, que a gente se desenvolva. Eu queria até jogar um questionamento para cada um de vocês pensem nas suas cabeças. Teve algum... Rapaz, se eu tivesse ideia, cara... Eu vou no 15º agora, com um pouco mais de dinheiro, e aí eu respondo. Não, mas assim, é muito massa isso, porque são tendências humanas. Eu não sei responder essa pergunta, porque se eu soubesse, não estaria aqui, ou estaria no 15º, porque eu teria que criar a parada. Mas assim, são como a mente funciona, como eu falei, né? É como a mente funciona. Então, a essência do negócio está em entender como a mente funciona e investir nisso, assim, né? Mas, ao mesmo tempo, eu acho que o lance não é só você... Porque, na verdade, se a gente for pensar bem, não é querendo colocar o Zuckerberg como roupa de cordeiro, não. Como pele de cordeiro. Mas a ideia surgiu como uma intenção até juvenil, inocente, mas uma intenção boa, talvez. Tipo assim, são conexões. Eu vou criar um livro de caras das pessoas aqui da minha universidade, né? E aí vou fazer com que as pessoas se relacionem, consigam marcar festas e fazer coisas juntas e tudo mais. Né? E aí, naturalmente, o mercado entendeu que aquilo ali podia ser um grande cerco um grande curral,
em que a gente entra de graça e gera dinheiro, né? Então, assim, eu acho que vai ser uma coisa bem... A gente está vendo aí um movimento muito forte, né, das coisas que estão naturalmente espelhando como que as novas gerações estão funcionando, né? Então, assim, eu vejo que é uma coisa muito perigosa o que está acontecendo com a minutagem do conteúdo, a segundagem dos conteúdos, a milésima-segundade dos conteúdos. Tipo assim, a gente não consegue mais. E eu tenho notado isso em mim com o passar do tempo. O quanto algo está tendo uma necessidade de ter uma virada, ou uma virada de ritmo. Eu consegui assistir filmes que hoje eu não consigo. Você pegar um Bergman da vida, tipo, para assistir, eu conseguia. Meu pai lembra, meu pai me apresentou alguns filmes antigos, assim, eu assisti de boa, fiquei super, que massa e tal. Hoje em dia eu tenho dificuldade, assim. E eu não coloco a culpa só nas redes sociais, etc. Mas é um movimento natural geracional, não só da geração X ou Y ou Z. É da nossa sociedade atual, né? A minutagem, o cansaço exacerbado de não conseguir seguir uma linha narrativa. Não é só uma diagnosticação geral de TDAH, não é só isso. A humanidade está funcionando de uma forma diferente, sabe? Eu vejo que a próxima rede social pode ser bem pior nesse sentido, assim. Porque a gente está entendendo muito mais rápido como que a mente funciona. Se a gente está num TikTok, a gente olha para um lado, se a gente passou mais tempo um milésimo de segundo a mais numa imagem do que na outra, já vira. Eu não tenho TikTok, mas eu sei como é que ele funciona. Tipo assim, cara, é impressionante, assim, impressionante. O Reels do Instagram funciona um pouco menos, de uma maneira um pouco menos frenética, né, do que o TikTok. Eu acho que talvez, dentro dessa visão das realidades estendidas, a gente vai ter uma parada, se a gente não tomar cuidado, que vai ser bem complicado. Bem complicado. Que é essa coisa assim de você, cara, você vai poder estar ali, que nem realmente um curral ali, entendeu? É. Bruno, depois... Acho que o Mário... Não, tu tava na frente, era? O Mário também. O Mário, eu não tava vendo, então. Quem foi o primeiro, então? Vamos ser democrático. Tava? Então, peraí, vai. O Ramon... Desculpa aí. É outra espiral. Eu não vi. Eu queria trazer um ponto, cara. Primeiro, assim, são várias coisas, assim. Eu acho que eu posso partir... Vocês têm que ter obras também, né? Vocês estão tendo, né? Pô, que massa, hein, velho. Toma, meu irmão. Toma. Legal, velho. Escreve um livro, pô. Legal. Sério, velho. Emocionante, muito massa. Reflexões assim que eu nunca tinha parado pra pensar, assim. E que estão nos meus estudos, nos meus pensamentos, né? E, tipo, já tinha parado de falar, pô, puxação tem essa coisa, né? Mas nesse ângulo, assim, nessa perspectiva, eu achei muito legal. Interessante. Interessante mesmo. Vamos. Posso dar... Mas, cara, assim, dentro dessa visão, assim, tá no que a gente tem experimentado muito no LED hoje em dia, né? Que é como que a gente consegue passar as histórias... Eu tenho pensado muito nisso, assim, como... Desde do mestrado, que eu quero criar coisas, desenvolver coisas. E eu não sei que eu não posso desenvolver essas coisas sozinho. Não consigo, assim. Porque, naturalmente, eu já quero fazer outra e não dá tempo de terminar a primeira. Então, tá nessa função hoje de coordenador de um projeto que tem uma possibilidade de criação de coisas, tem me dado essa possibilidade diretamente de ter parceiros como o Léo, por exemplo, que a gente está conseguindo criar essas coisas, né? E aí, nesse sentido, a gente tem pensado muito em tentar criar perspectivas históricas que não estão nos livros tradicionais, sabe? Histórias orais, sabe? Esse exemplo do Mucuripe surgiu de um projeto que a gente criou no MIS, no Museu da Imagem do Som, que foi o Conecto. Foi um projeto de parceria com a UFC, com 10 alunos. E aí a gente foi na festa de São Pedro, que acontece uma festa tradicional, um patrimônio material do nosso estado, que é incrível, uma festa de um cortejo marítimo de jangadas que acontece ali no Mucuripe. Foi lá e começou a entrevistar os pescadores, né? E as pessoas que também giram em torno de toda essa economia. E aí foi um processo muito legal, assim, muito intenso, e ao mesmo tempo de como que a gente consegue trazer essa história oral e trazer a história das pessoas, sabe? E é algo que é difícil de fazer, e é difícil de criar coisas que tragam esse engajamento. Então, por isso que eu acho que pega muito com o que eu trabalho, que é a motivação, que ela é a motivação extrínseca e a motivação intrínseca, que é o grande balanço do aprendizado, de você engajar um aprendiz para ter esse gancho e aí gerar a motivação novamente, né? Então, o aprendiz hoje da geração nova, da nossa geração nova,
ela me colocando também como essa pessoa que tô sentindo que minha atenção tá um pouco mais fugaz do que estava há um tempo atrás. Eu sinto que esse movimento, ele é um movimento de você gerar coisas de design, coisas interativas, coisas engajantes e coisas bonitas, belas, que atraiam, mas que você consiga puxar para uma reflexão. Então, uma reflexão que se comunique com a pessoa. Então, está relacionado com a motivação que vem de fora, ou seja, a luz, o vínculo mais forte, mais automático. Uma sirene, ela é uma atenção exógena, que a gente chama, né? Que a psicologia cognitiva fala muito. Né? A atenção exógena é aquilo que você não consegue desviar a sua atenção facilmente. Tipo, um barulho. Te capturar de alguma maneira. Tipo, captura naturalmente. Então, a gente vê muito isso. Oh, não passa não. Oh, você já perguntou, sabe, aquela coisa assim que pega você, mas tem a atenção endógena, que é a atenção que vem de dentro. Essa atenção endógena é muito mais difícil de mapear, como eu falei na questão da computação quântica, né? Ela é mais difícil de você entender, porque ela é individual. E aí ela parte de padrões culturais, históricos, de grupos, e aí pode se inserir regiões, né? Regiões urbanas e tudo mais. Então, é muito difícil criar coisas, jogos ou experiências que engajem. E é isso que, por ser difícil, por ser desafiador, é que eu me encanto por isso, sabe? E que eu acho interessante, assim. Museus é um grande lugar para aprender a fazer isso, porque a pessoa tá lá, às vezes está cansada, né? Às vezes está tipo, só a fim de chegar no outro lugar e tal. Como é que você faz com que a pessoa reflita ali, depois ela ter visto várias outras coisas, né? Então, hoje a gente está com essa exposição do Ponto ao Patrimônio lá no MIS, né? Que foi uma tentativa de fazer isso, assim. Temos ali artefatos históricos que sabemos que existem e que são patrimônios e tal, mas como que a gente consegue gerar uma experiência de reflexão semelhante a uma realidade virtual, mais passiva, né, não interativa? E foi o que a gente tentou ali, né, trazer pelo coração, pela história, né? E aí, por exemplo, nesses experimentos que a gente está fazendo hoje, a gente está querendo criar experiências de realidade aumentada nos lugares desses edifícios, contando histórias que não estão nos livros. Tipo, pessoas que se apresentaram ali, tipo, o palhaço mais antigo do Ceará, tipo assim, que se apresenta regularmente, se apresentava, né, regularmente lá no Zé de Alencar. Cine Teatro São Luís, filme Anastácia, que foi o primeiro filme que rolou ali, as pessoas que moram ali na Praça do Ferreira, as histórias que acontecem ali, sabe? São coisas que a gente fez. E um dos projetos que a gente, deixa eu ver se eu consigo mostrar, foi um projeto em homenagem ao Mário Gomes, dentro dessa visão, né? E aí ele pegou essa visão da realidade aumentada, aquele lá que é mais pesado. Abriu? Não, abriu não, né? Abriu. Aqui. Eu não sei se vai abrir o vídeo. Não vai ter vídeo, não. Mas foi esse projeto aqui, que foi um projeto em homenagem ao Mário Gomes, que a gente pegou, criou uma interface, que era acho que tu pode entrar no teu Instagram, tem no meu Instagram esse vídeo, por favor. Aí a gente pegou e tentou criar uma experiência que fosse uma experiência de realidade aumentada projetada, que você interagisse com as mãos. Então a gente pegou um código Python que lê a mão, né, um OpenCV, né, que é uma biblioteca que você consegue ler os movimentos da mão, e conseguiu fazer com que as pessoas brincassem com a imagem do próprio Mário Gomes, ouvindo depoimentos dele, brincando com essas coisas. E aí o Diego Akel que fez a produção, foi o que fez a parte gráfica, e o Assis Filho fez essa escultura também do... Não tá projetando, não. Não tá? Acho que deu. E aí a gente começou a tentar explorar exatamente essa questão do flaner, né? Da ideia do flaner, mas como que a gente consegue contar uma história sem contar direito, assim? Um pouco do jeito que o Mário Gomes fazia. Mário Gomes, pessoal, é um poeta que vivia, quem não sabe, né? Assim, vivia muito nas ruas, né, de Fortaleza. E acho que acho que a gente tem idades semelhantes aqui, né? Ele frequentava Dragão do Mar e Órbita e aí tinha muito, ele frequentava muito ali. E ele andava sempre com um paletó muito elegante. E aí foi esse projeto aqui. Deixei a ponta da noite e engoli. Como se fosse uma realidade aumentada. Enfim. Aí a Juliana também, Juliana Dias, que esteve comigo aí na direção,
Helena Mota, que é a tia Azul, né? E o Diego Acker fez toda essa produção. E aí, para mim foi um projeto que ele teve muito isso, assim, de tentar passar uma história que ela não tá em muitos livros, né? Tem o Mascatundo escreveu um livro muito bom sobre o Mário Gomes, mas não tá nas escolas, a gente não, né? É um cara que é bem nessa linha do happening e da land art, né? De inserir um questionamento no seu dia a dia, no seu cotidiano. Mas enfim. Quem estava com a próxima pergunta na sequência? Quem levantou primeiro? Eu vou pedir só para fazer... Tu tinha uma pergunta? Tá. Uhum. Tá. Tem uma obra que eu acho ela muito interessante, porque ela pega pelo ponto que é uma estratégia anestésica, de alguma maneira. Eu sou um cara que joguei videogame e gosto muito de videogame, certo? Mas os jogos, eles utilizam muito essas estratégias porque faz parte, né? Faz parte, são técnicas para levar a pessoa e contar uma bela história, muitas vezes, né? Você vê os novos jogos do Zelda, são um deleite visual, né? Uma coisa lindíssima e tal. Mas são técnicas para fazer com que a pessoa se sinta mais engajada, queira entrar ali, queira ficar, queira jogar, né? E aí, tem um jogo assim, um filme interativo, que parece um jogo, que é o The Key. É um jogo em realidade virtual, já usou? É no Quest, é gratuito. Você baixa lá. Aí eu não vou contar o que acontece, porque perde a graça. Mas eles usam essa estratégia. Começa como se você estivesse jogando um jogo. E aí você vai perdendo amigos nesse jogo, personagens, luzes, que você vai se apegando a elas. E aí tem uma virada, velho, que faz com que você reflita sobre questões contemporâneas do nosso universo. Sai daquela questão e aí dá aquela... Entendeu? Aí você chega e embrulha. Hã? É muito agressivo. É muito agressivo. Muito agressivo. Mas embrulha. Sim. E aí gera exatamente essa crítica. E eu acho que é muito isso, assim. Aí tem uma outra experiência que ela já pega essa coisa que era uma vibe que tu fazia, tu estuda, mas que acho que naquela época que a gente se conheceu fazia muito que essa coisa da vivência do teatro, né, da relação entre teatro e imersão, que eu acho que tu deve até lembrar o nome talvez, que era uma pessoa, aí você via em realidade virtual, como se você fosse o entrevistador dela entrar na imigração. Não. É tipo uma obra de arte, né? Imersiva. Mas como se você fosse um O policial entrevistador que vai entrevistar uma pessoa. As pessoas. Aí você vai lá e aí, não, eu não vou aceitar essa pessoa por causa disso, disso e disso, com de pele, tipo físico, talvez seja um imigrante ilegal, não sei o que. Ele te coloca no lugar do julgador. Né? E aí você sai da sala, quando você vê, a pessoa tá lá, a pessoa virtual tá sentada na sua frente. Entendeu? Tipo assim, é essa parada, entendeu? É aquela coisa que é arte isso, né, velho? Não tem muito pra onde fugir, assim. É você pegar ali e tensionar e usar essas coisas. Então eu acho, assim, que são muitas essas... A publicidade faz muito isso também, né? De levar pro lado mesmo ali, a genialidade ali da coisa, né? Que é tirar a pessoa... Esses são dois exemplos que eu acho que faz muito isso. Utiliza esses ingredientes pra fazer essa quebra. Tem a Noa de la Penha também, que ela tem muito trabalho de jornalismo em realidade virtual. Sim. E ela, inclusive, faz exatamente o que o cara fez, eu esqueci o nome dele agora, eu acho que é indiano, esse da imigração. Uhum. Ela faz isso, mas já fez isso ligado a assédio, né, a questão de mudanças climáticas. Então, Uhum. uma pessoa levanta E aí é a linguagem do jogo, ou seja, é a linguagem realmente como eu falei, do circular. É do nível... Inclusive, vou até mostrar aqui. Tu vai fazer essa ponte agora? Não sei. Não, se quiser, eu ia só abrir para a pergunta do Bruno. Sim, por favor. Por favor, Bruno. e apresentar mesmo uma outra realidade para esse que a gente está. Uhum. Não sei se eu consegui explicar. Eu acho que eu entendi o ponto. Tipo assim, eu acho que meio que a tua pergunta, ela acho que já mostra bem, assim, o campo. Eu acho que tem problemáticas mesmo. E eu acho que rola muito, que eu vejo que, às vezes em que movimentos artísticos eles foram transformadores como grupo, assim, como realmente que a gente lembra, assim, na nossa história do Brasil, por exemplo, foram movimentos realmente que foram em grupo, foram comunidades, né? Foram pessoas que pensavam de uma forma que tiveram ações dentro de uma visão semelhante, mas de pontos de vista diferentes e tal. Você vê o neoconcreto, né? O movimento o concretismo brasileiro, né? Tudo, tipo, Elliot Sica, Lígia Clark, movimento do tropicalismo, né? Foram gestos de contracultura,
né? Mas que foram pensamentos, mesmo que de pontos diferentes, né? O Oiticica ali na escultura, Lygia Clark ali na escultura, o Caetano Gil ali na parte da música, Mutantes, tudo isso gerando uma visão diferente para a sociedade a partir de ângulos diferentes. Eu acho que é muito nessa visão que o Ramon trouxe aí do comunitário, né? Da coisa de fazer junto. Eu acho que é isso, cara, porque é difícil, assim, realmente é difícil, porque, tipo assim, encontrar essa coisa. Porque pessoas que fazem coisas juntos geram movimentos. E aí esses movimentos vão gerando essas discussões, coisas que podem realmente chegar em transformações. E aí tem gente que faz coisas sozinho também. O Marcelo Grude, por exemplo, o cara, tanta coisa que ele já fez, assim, que você questiona o sistema de maneiras assim. Ele pegava o coletinho do cara da Coelce, subia nos postes para botar os papelão que fazia as caretas nos semáforos, né? Brincadeiras com o espaço urbano que vão gerando, inclusive, essa própria... Tá, o cara ali, não, o cara tá lá com o colete da Coelce, tipo... Ele não era o colete da Coelce, era só um colete brilhozinho, ele tá fazendo ali o trabalho. Aí o cara inseria arte nesse processo, né? É isso, é o que entra na mola ali no cotidiano e que vai gerando essas discussões. Eu posso complementar aqui? Por favor. Eu também faço arte urbana, Sim. A gente está se encaminhando para os momentos finais. Eu queria levantar um último questionamento aqui com o Rica. A gente perdeu a tela, é isso? Então, o bichinho foi muito denso para ele. Mas eu queria que tu falasse da tua metodologia, sabe? Do TA. Eu achei muito bonito a metáfora que tu fez com a história do tear, né? De como se monta um tecido específico e fala um pouco mais disso. Tá. Que eu acho que, assim, até dando uma introdução, eu acho que é um privilégio para a gente, enquanto cearense, ter alguém pensando aqui sobre esse assunto que, como a gente estava falando, assim, não está de dominância estabelecida, como os smartphones, né? Mas a gente acredita que em algum momento no tempo a gente vai estar vendo as imagens aqui sem muita cerimônia, assim, né? Então, eu acho muito irado ter alguém aqui pensando isso com esse viés de trabalhar com a atenção de maneira mais amigável. Então, acho massa falar um pouco para a galera. Show. TA da experiência é o título da tese. Assim, foi o que eu lutei pra caramba pra chegar, porque eu não queria terminar a tese se eu não chegasse num ponto, assim, né? E aí ela é uma metáfora que é em homenagem ao TA de Jacquard, que é uma máquina de tecelagem, que ela, acho que quando der certa imagem aí dá para mostrar, que foi um primórdio do primeiro computador, que eram os códigos, os algoritmos eram cartões perfurados. E aí os cartões eram ativados nessa máquina, conseguiam fazer padrões até então impossíveis de fazer manualmente, que os fios do TA entravam nesses cartões perfurados e os padrões variáveis desses cartões geravam padrões nos teares, né? E aí faziam realmente trabalhos incríveis, né, de tecelagem. E aí, nesse processo, a comparação que eu faço, né, é com a mente humana, né, no entendimento em que nós como seres, né, tá aqui o TA da experiência, esse é o título da tese, né, que é o TA da experiência design baseado na atenção para a educação cotidiana em realidades estendidas. A educação cotidiana é isso que a gente vem falando, é essa educação que se espraia, que tem um espraiamento desses elementos educacionais. Ela está espalhada, ela está ela está permeada. Deixa eu botar no modo apresentação. Tá. E aí, assim, dentro dessa visão, né, nós temos aí deixa eu só botar aqui no... Dentro dessa visão, a gente tem aí a ideia, né, de que essa relação entre ser e mundo, né, que eu tinha falado antes, né, que dá para pegar Kant, Hegel, Marx, a ideia do Vygotsky, Lontiev, tudo isso aí é uma cronologia de como a gente se relaciona com o mundo. E aí a metáfora que eu faço é que esses estímulos excessivos que a gente tem no mundo são como fios desorganizados. Isso é uma metáfora que é bem senso comum, a gente fala muito, né? Tipo, vamos tentar desenliar esse fio, esse novelo, né? Vamos trazer aqui, vamos tentar organizar esses fios. O cabo ali é desenrolado. O cabo é desenrolado, né? Ele tem de uma situação complexa e consegue, né? E o design, ele faz isso. O design, ele serve para a gente conseguir organizar as informações. E aí a metáfora que eu faço é que dentro dessa relação ser e mundo, nós temos o design como sendo um cartão perfurado que organiza esses fios, faz com que a gente consiga criar esses padrões, né?
E aí é como se fosse uma máquina mesmo, nossa mente é uma máquina, muito melhor que uma máquina que a gente tem hoje em dia, e eu imagino que sempre será superior, sempre será, espero sempre falar isso. Ele fala sempre com medo, né? Será? Que a gente ativa esses cartões. Então, os módulos mentais que eu estava falando no início são cartões que a gente ativa. Então, a partir do momento que nós entendemos os cartões do dirigir, e aquilo é ativado de maneira automática, nós não gastamos a pilha que a gente tem, atencional. A gente ativa aquilo ali, então o padrão geométrico da malha está acontecendo naturalmente. A partir do momento que eu entro num outro nível, que é um nível de comportamento, que me gera uma coisa diferente, ou seja, freio de mão de pé. Já dirigindo um carro que tem freio de mão de pé? Não. Inclusive o nome é estranhíssimo, né? Não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido, não faz. Você tem que botar ali o pé, é um negócio que é ruim, assim, depois você... É um outro cartão, é um outro furo que está sendo ativado ali. Da mesma maneira acontece com aplicativos, coisas no geral, né? Essa é a máquina do TA de Jacquard, essa máquina incrível, né? Super... E aí a IBM, ao criar o primeiro computador, se inspirou nessa máquina. Então, os primeiros computadores eram cartões perfurados, que eram ativados, né? Os cálculos matemáticos, e conseguiam fazer esses padrões geométricos. Então, a metáfora que eu faço do TA de Jacquard, ela funciona nessas três camadas que a gente veio falando desde o início, né? Então, a gente tem uma camada que é essa camada externa, mais próxima do mundo, que é essa camada automática, operacional, que eu chamo de linear. Então, o fio passa de maneira linear, automática. Eu não tenho gasto cognitivo. A partir do momento que eu vou para esse segundo nível, que é esse intermediário, eu tenho um gasto cognitivo, que é o gasto do gesto, da operação, da ação, da interação. Eu gerei um feedback para gerar um input para gerar um output. E aí eu tenho o terceiro nível, que é esse nível reflexivo, que eu estou não só gerando furos novos ou ativando cartões existentes, mas eu estou gerando novos cartões. Eu estou aprendendo algo. Eu estou acrescentando uma nova informação, transformando essa informação em conhecimento e fazendo com que aquela pessoa aprenda, né? Então, a metáfora do TA está dividida nesses elementos, né? E aí a gente pode pensar no modelo do processamento da informação na psicologia cognitiva, que aí pega exatamente memória de curto prazo, memória sensorial, que é essa memória aberta. A gente tem uma antena impressionante de coisas. Vamos fazer um silêncio, ó. Quem é que estava ouvindo esse barulho? Ninguém? Depois que a gente chegou... Olha aí. Tem pessoas diferentes, nem sempre a gente consegue. Mas ó, a gente vai aos poucos, né, abstraindo dos sons. Tem uma memória que ela então a gente não conseguiu bloquear esse som. Alguns não conseguiram mesmo, outros conseguiram de mecanismos cognitivos para conseguir fazer com que a gente não gaste cognição com isso. Nosso cérebro ele é uma máquina impressionante de produtividade e de economia de energia. E, ao mesmo tempo, também ele é preguiçoso, ele não quer gastar essa energia. Então, a memória sensorial ela é muito aberta. Então, a gente não aguentaria receber tudo. Então, a gente precisa encontrar estratégias de organizar. A memória de curto prazo ela serve para isso, para a gente entender algo e agir. Ela é a memória da ação. Ela dura 15 milissegundos. Ela dura 10 segundos. A memória sensorial é que é 15 milissegundos. A memória, então, ela serve para a gente agir. Eu estou aqui, é a memória que me faz ativar para eu agir e conseguir ter no meu dia a dia. A memória de longo prazo, ela que faz com que eu seja quem eu sou. É a minha personalidade, né? A minha essência. E aí, nisso dá para a gente ir muito, assim, né? Mas essa relação triádica, que está presente em muitos autores, eu não fui original nisso nem a pau, assim, eu simplesmente peguei esses autores e organizei dentro desse modelo, que é o modelo do TA da experiência, que é esse modelo que fala da relação bottom-up, de baixo para cima e de cima para baixo. Então, existem estratégias que são bottom-up, são estratégias que vão do mundo para o ser, que eu falei, que é o estímulo exógeno, que é a motivação extrínseca, né? Então, são estratégias de projeto que me fazem com que eu prenda a atenção de maneira automática, rápida, está mais próximo do mundo, ó. A camada retilínea está próxima do mundo. São coisas automáticas. E a gente tem a camada espiral, que é o que está mais próximo do ser, do quem eu sou, do self, né? E isso transforma, de alguma maneira, ou faz uma reação que a pessoa gera alguma coisa dentro dela, né? É essa contradição, que faz com que a pessoa saia ali do plano XY. E então tem estratégias que são top-down, são estratégias que são de cima para baixo. Nessa visão de que o ser e mundo não necessariamente é hierarquicamente cima-baixo, mas é uma relação, né, de cima do ser para o mundo, né? Então,
Nessa visão desse modelo, ela tem muito essa coisa da atenção exógena, endógena. Isso é a primeira aula que eu dou de psicologia cognitiva, de ergonomia cognitiva dando esse exemplo do Wall-E aí, que é aqui quando exportou o arquivo ele deu spoiler de onde é que o Wall-E tá. Mas a atenção exógena, ela tá numa coisa tipo a sirene, né? A sirene é uma atenção exógena. Né? Chama ali a atenção. A atenção endógena é quando eu pego isso aqui e digo, gente, encontra o Wall-E. E os alunos ficam 15 minutos, 10 minutos tentando achar esse Wall-E. Vão lá para frente do quadro e ficam lá. Tem algo que estimula eles, né? Essa coisa do desafio deles com ele mesmo, né? Para achar onde é que o Wall-E tá, né? Então isso é uma atenção endógena, né? Então, esse modelo do TA, eu quero gerar alguns materiais, sabe? Materiais explicando um pouco que estratégias são essas, né? Mas na estratégia, nós temos, né? E dentro da minha tese eu quis gerar exatamente estratégias para entender, tá, o que eu posso como designer pensar na camada linear? Que tipos de projetos? É possível fazer um projeto que não seja visível? É possível pensar um projeto invisível? É possível afetar a cognição de maneira automática? Isso é difícil pra caramba de fazer. Mas tem algumas pessoas que tentaram, né? Esse aqui, por exemplo, é o Ambient Umbrella, que é do David Rose. Ele tem um livro chamado Enchanted Objects, Objetos Encantados. É muito legal. Esse aqui ele se inspirou na espada do Frodo, dos orcs, que fica brilhante quando está chegando o orc. É um guarda-chuva que ele é conectado na internet e ele brilha quando você está saindo de casa, quando vai chover. Então, mesmo que não está chovendo, você vê ali, você não teve gasto cognitivo para abrir o aplicativo, para ver que vai chover. Não, ele brilhou. Automaticamente aquilo ali vira um gesto, vira algo rotineiro que está entrando no seu cotidiano e que entra ali de uma forma natural, né? Esse aqui, por exemplo, é o Water Lamp, que são pesquisas, por favor, conheça o trabalho do Hiroshi, quem não conhece, que é do MIT Media Lab, é um laboratório antigo pra caramba, que foi revolucionário em muitas coisas, que teve essa parada da academia criar coisas revolucionárias e aí o mercado... Mas ele também é bem de grana pra caramba, vendeu essas coisas, né? Ele fez essa Water Lamp, que é uma... E essas pesquisas, esses artefatos que eu estou mostrando, são artefatos que estão conectados com uma área da tecnologia que é chamada Calm Technology, é a tecnologia calma. É uma tecnologia que ela entra no seu cotidiano de maneira calma e não gera esse gasto cognitivo. Então, quando eu entrei nesse campo, eu notei, descobri, né, que existem todas essas pessoas, né, e pessoas que criaram artefatos meio malucos, como esse do guarda-chuva. E esse aqui também, quando você recebe uma mensagem, ou então quando você ativa, por exemplo, que tem mais tráfego ou menos tráfego para você sair do seu escritório, a água fica mais agitada e o brilho, né, fica mais ativado, né? Então você não tem aquela coisa da notificação ali presente enchendo o seu saco, né? Essa daqui, por exemplo, o nível linear. Eu quero só falar de um detalhe. Eu sei que a gente já está 10 horas, já tem que... Mas vocês lembram do crocodilo? Não lembram dele? Essa é, para mim, uma máquina perfeita de trabalhar com a serendipidade, que eu acho que é um outro ingrediente que eu acho que é muito interessante da gente trabalhar, que é a fortuidade. Inserir coisas no cotidiano que a pessoa não esperava. Ela não espera. O ato de você ficar apertando os dentes e você não saber que dente que vai morder seu dedo, gera o engajamento, né? A pessoa fica esperando sem saber se é, né? Essa tensão, essa relação aí, gera esse sentimento da serendipidade. Então a serendipidade é um dos ingredientes que faz com que a pessoa fique, né? Só que pode ser positivo, né? Para um engajamento. A possibilidade de que ela vai ser surpreendida, né? Isso. Mas enfim, tem muito que a gente pode falar disso. Instagram, né? Quando você tá abonando ali, você Isso. tem aquela expectativa de algo mais surpreendente. Isso. Pessoal, a gente, na real, já estourou o tempo. Eu queria que tu deixasse, assim, as últimas palavras. Tá. Não sei, Gente, foi um prazerzão, assim, de verdade, muito massa. Quando vocês falaram de onde vocês eram, eu imaginei que ia rolar um papo massa mesmo, assim, de ouvir as diversas compreensões, assim, e tantas falas boas, né, de coisas legais que vocês estão pensando também, né. É um assunto que ele é legal porque a gente consegue falar de muitas esferas, né, de muitos pontos, e, sim, dá vontade de realmente, tipo, a gente conseguir ter um agora com cada um, assim, para poder, não é? Porque dá para realmente falar de muita coisa e trazer. Então, me sinto muito honrado, né, de ter conseguido, a gente conseguido, ter realmente conseguido tanto falar das minhas coisas como ouvir das de vocês e honrado pelo convite, de ter vindo, de ter chegado ao convite, né, e tudo. Inicialmente a gente ia falar muito da experiência lá do MIS, né, e depois, né, teve para falar mesmo da pesquisa, né, de tudo que a gente está vivendo
nessa visão dos futuros mesmo, contemporâneos e os futuros breves aí que estão chegando. E estou à disposição também, e estou querendo gerar mais materiais dessas coisas que eu tenho investigado, então também estou, né, se vocês quiserem seguir lá no Instagram, Diego Rica, estou querendo gerar mais produtos, falar um pouco mais desse modelo também. A minha tentativa na tese foi de trazer algo mais didático ainda do que a tese foi, porque a tese tem um tamanho, né, considerável ali, tem uma linguajar. Então a ideia é gerar esses modelos e gerar essas estratégias de uma maneira didática, assim. Então, inclusive para trazer nas salas de aula. A ideia é que os professores possam utilizar para trazer e gerar reflexão nos estudantes, nos alunos criativos, né, que estejam trabalhando mídia, que estejam trabalhando com engajamento, atenção e como que a gente consegue fazer isso. Então, esse modelo do TA ele tem esse intuito, né, de ser algo didático e não com academiquez tradicional, assim. É uma luta constante. É para usar. É para usar, é. É pra usar. Legal. Mas valeu, mano. Grato Cara. aí. Nós. Obrigado. Nanda, por favor. Então, como ele estava falando, assim, a gente primeiro começou a conversar, como ele citou, tem um filme imersivo em exposição no MIS, no Museu de Imagem e Som agora, lá, incrível, de direção do Rica. Então, assim, a gente quando começou a conversar, a gente tinha a intenção de passear por esse lugar, mas quando a gente começou a falar sobre a tese dele, a gente achou, cara, tem um material aqui gigantesco para conversar, então a gente achou melhor percorrer por esses lugares. E assim, como todos os agora-agoras, a gente sai com a sensação de que a gente só entrou no assunto, né? Tipo assim, cara, beleza, agora eu queria muito saber. Pronto, sejam bem-vindos, sabe assim, eu acho que vale a pesquisa, o aprofundamento. O Diego se colocou aí aberto para quem quiser trocar ideia. Assim, a gente está sempre aberto, quem quiser trocar ideia com a gente, chama a gente de lado. Eu queria agradecer todo mundo que veio e ficou aqui até mais de 10 horas da noite, tá? Esse aqui é o nosso presente que vai para o Rica, e ó, você vai levar para casa de lembrança. Memórias aqui, por exemplo. Memórias digitais. Aí tem um Rica aqui, ó. Alguém colocou. Gostei. Irado. Então, pessoal, Valeu, muito galera. obrigado a todos. Esse foi o Agora Agora, uma conversa descontraída sobre a vanguarda da mídia. E no próximo mês tem outro. Fiquem no aguardo. Top, mano. Valeu. Irado, velho. Muito obrigado, mano. Tipo o cara ganhando.